Romanos capítulo 12, versículo 9 a 21, diz assim: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eterno Deus, querido Pai, toma minha vida nas tuas mãos nessa hora e me usa para falar uma vez mais à tua igreja aquilo que ela precisa ouvir esta noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu queria falar sobre o tema as virtudes do verdadeiro amor cristão. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber aqui alguns ensinamentos de Paulo a respeito da prática da ética cristã na vida comunitária. E quando nós olhamos para os capítulos que antecedem esse nosso texto, nós vamos perceber neles que o que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez por sua igreja. Mas os capítulos 12 a 15 vão nos ensinar o que Deus espera de nós. Romanos capítulo 12 a 15 tratam de questões práticas da vida diária. São nesses capítulos aqui que Paulo está formulando o caráter ético da fé cristã, ou seja, a forma como nós devemos caminhar enquanto cristão. O cerne da mensagem, então, de Romanos é como agir a partir da fé e como buscar forças para manter-se nessa postura, na ética cristã, e muitas vezes isso significa nadar contra a maré. Então a pergunta que nós fazemos para adentrarmos esta mensagem é: nós falamos mais com a nossa boca ou com as nossas atitudes? Seriam essas virtudes aqui listadas por Paulo virtudes recomendadas ou virtudes impossíveis para nós? No início do capítulo 12, Paulo ele inicia escrevendo sobre o culto racional, logo no início aí do capítulo 12.
E a gente vai perceber que ele fala sobre a transformação da mente e sobre os muitos dons pelos quais são dádivas de Deus para aqueles que vivem em Cristo. Agora aqui, a partir do versículo 9, Paulo está colocando então em prática as virtudes que esses versos, né, nos aclaram, para que nós possamos verdadeiramente viver de forma genuína, diferente do ímpio, vivendo o verdadeiro amor cristão, o amor que Jesus Cristo nos ensinou. Então a gente vai dar uma olhada nesses versos, do 9 até o 21 que nós lemos, e vamos ver o que Paulo está ensinando para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, você vai perceber que dos versos 9 até o 13, Paulo está falando sobre a necessidade da igreja. E, em primeiro lugar, Paulo está apontando que esta igreja de Roma, ela precisa amar sem hipocrisia. É isso que Paulo está tratando dos versos 9 até o 13. A igreja de Roma precisa amar, mas um amor sem hipocrisia. Um amor verdadeiro, o amor genuíno, não o amor por interesses, não o amor por barganha, não o amor em busca dos seus benefícios próprios, mas um amor que seja sem hipocrisia. A partir dos versos 14 até o verso 18, verso 14 até o verso 18, Paulo está dizendo para esta igreja, através destes versos, que a igreja de Roma precisava aprender a viver em comunhão, na sua relação interpessoal, no seu caminhar junto, na sua vida comunitária. Paulo está dizendo para esta igreja que ela precisa aprender a viver, a caminhar junto, a dar a mão, a sofrer junto, a se alegrar junto. Essa igreja, então, precisa aprender essas coisas. E nos versos 19 até o 21, Paulo está dizendo para esta igreja que ela precisa gerar as virtudes do verdadeiro amor cristão. Então, o que esses versos que nós lemos estão nos dizendo é o seguinte, que aquela igreja precisava amar de verdade. Se ela precisava amar de verdade, é porque ela não amava. O amor genuíno não estava nela. Em segundo lugar, aquela igreja precisava aprender. Aprender o quê? Aprender a viver em comunhão. Aprender a dar a mão. Aprender a caminhar junto. Aprender a ajudar o mais fraco na fé. Aprender a se sacrificar pelo outro. Aprender a viver uma relação interpessoal. E, em terceiro lugar, aquela igreja precisava gerar. Gerar o quê? Gerar as virtudes que Paulo está aclarando aqui nesses versos, que são inerentes do verdadeiro amor cristão. Muito bem, meus irmãos. O que nós podemos aprender, então, com a exposição desses versos, trazendo para a mensagem de hoje? Em primeiro lugar, eu quero que você observe isso. Há 3 pontos aqui para nós observarmos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, ele está relacionado aos versos 9 e 13 que nós lemos. Ou seja, o primeiro ponto que eu abordo aqui é que nós precisamos amar sem hipocrisia. Da mesma forma com que Paulo percebeu essa necessidade da igreja de Roma, nós podemos então fazer um paralelo com a igreja contemporânea e nós vamos perceber que nós também temos necessidade
desse amor que é verdadeiro e que Paulo está nos ensinando. Então, o primeiro ponto a ser observado aqui é que a igreja do Senhor contemporânea, ela precisa amar sem hipocrisia. E quando nós observamos isso, nós vamos perceber que a hipocrisia, ela acontece quando o mal nos domina através, principalmente, dos ressentimentos. Quando acontece alguma coisa na nossa relação interpessoal, na nossa caminhada, e a gente fica de mal um com o outro, e a gente não perdoa o irmão, e a gente não quer caminhar junto, e a gente não quer comer junto, e a gente não quer mais viver junto. Então, por causa do ressentimento, vem o rancor e a falta de perdão. E aí nós começamos, então, a viver uma hipocrisia, porque o amor verdadeiro que nos faz perdoar, que nos faz amar, mesmo aquele que nos odeia, nesse momento não está na nossa vida. E então essa hipocrisia faz com que nós não vivamos o que pregamos, faz com que não praticamos o que ouvimos e deixamos de ser o que realmente é para nós sermos verdadeiros cristãos, por causa de ressentimentos, por causa de rancor, por causa de falta de perdão. Nós começamos então a não praticar mais aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus e deixamos de ser o que realmente devemos ser, de acordo com o chamado e com a vocação do nosso Senhor Jesus. Perceba então comigo, olhe para a Bíblia, sua Bíblia está aberta. Perceba que no verso 10, Paulo ele vai dizer assim para a igreja: amai-vos. Paulo está dizendo isso porque não tinha amor naquela igreja. Paulo está convocando a igreja: vocês precisam se amar. Vocês precisam viver esse amor. Então Paulo ele diz: amai-vos com amor fraternal, não é isso? Versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então nós vamos perceber que esse verso aqui nos ensina que o amor ele precisa ser fraterno. Amor fraterno é o amor como família, é o amor de família. Ou seja, você que é uma família, você que está representando a sua família, você precisa ter esse amor na sua casa, no seu lar, no seu casamento, junto com os seus filhos, é o amor fraterno. O amor fraterno também é o amor como o amor de irmãos em Cristo. Nós somos uma família de Cristo e esse amor precisa haver em nós. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos ter esse amor envolvido em nós no meio da igreja do Senhor. Por isso Paulo está dizendo: amai-vos uns aos outros. E ele vai mais além quando ele diz: preferindo-vos em honra. E aqui essa palavrinha honra, ela é muito mal interpretada nos dias de hoje. Porque muitas vezes a pessoa acha que honrar é puxar saco de alguém. Honrar é fazer barganha com alguém. Agradar alguém para ser agradado. Mas honra não é isso. Honra é reconhecer o valor do seu irmão. Honra é reconhecer as qualidades que o outro tem. Honrar é reconhecer que o outro é tão importante quanto você, mesmo em meio às suas diferenças. Quando nós reconhecemos, por exemplo, o ministério do nosso irmão, nós estamos honrando. Às vezes nós vivemos e achamos que somos melhores do que os outros. Às vezes alguém pensa que prega melhor, que canta melhor, que faz melhor e deixa com isso de reconhecer a importância que o outro tem também com o seu chamado e com os seus dons.
Então, quando Paulo está dizendo, nós temos que preferir o outro em honra, isto é, nós precisamos aprender a reconhecer com amor a importância que o nosso irmão tem, que cada pessoa tem na nossa vida. E nós vamos perceber que no versículo 11, Paulo ele continua e ele vai dizer o seguinte: no zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Neste verso nós vamos perceber que Paulo está convocando aquela igreja para eles serem zelosos. E a gente vai perceber na nossa experiência de vida com Deus, de vida na igreja, que o zelo pela obra de Deus, o cuidado para com a obra de Deus, traz em nós o fervor espiritual. Quando você tem aquele cuidado, quando você tem aquele amor, quando você tem aquele carinho em fazer a obra do Senhor, em promover a obra do Senhor, nasce em você um fervor espiritual. Um fervor em que nós precisamos buscar para mantermos a nossa vida na fé, para mantermos a nossa vida fortalecida em Cristo. Mas a verdade é que nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm mais zelo pela obra do Senhor. E por isso as pessoas estão andando frias espiritualmente, porque as pessoas não se envolvem no trabalho. Jeremias, ele vai dizer uma coisa: maldito é todo aquele que cuida da obra do Senhor relaxadamente. E Paulo está convocando essa igreja para cuidar da obra do Senhor, para serem zelosos com a causa do Senhor, porque Paulo sabe que quando nós estamos envolvidos na seara do Senhor, nós nos tornamos fervorosos e nós precisamos ser fervorosos. E o zelo também pela obra nos identifica como verdadeiros servos do Senhor Jesus. Todo servo do Senhor, todo vocacionado eficazmente para a salvação, também é vocacionado para a obra do Senhor, para promover algum serviço com os seus dons e talentos. E quando nós estamos realmente pregando a palavra, promovendo a obra do Senhor, nós estamos mostrando a nossa identidade. Nós estamos dizendo que somos servos do Senhor Jesus. Nós estamos dizendo que somos escolhidos por Deus para promover a sua obra. Agora perceba no versículo 12, Paulo continua dizendo para aquela igreja, ele vai dizer o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Veja que Paulo ele diz: regozijai-vos na esperança. Ele está convocando a igreja para essa verdade, porque em tudo que nós estivermos vivendo, seja em momentos de tristeza, seja em momentos de aflições, seja em momentos de problemas, nada pode matar a esperança de um dia melhor, a esperança da vitória, a esperança de uma bênção tão esperada, a saber, a esperança em Cristo Jesus. Nada pode matar essa esperança em nós. E quando nós temos essa esperança, que é Cristo Jesus, nós encontramos então o regozijo. E é isso que Paulo está dizendo para essa igreja: vocês precisam regozijar na esperança. Porque apesar das enfermidades, apesar das aflições, apesar das dores e dos problemas, Jesus Cristo é a nossa esperança. E quando nós temos de fato essa esperança no nosso coração, nós conseguimos então encontrar regozijo para a nossa vida. E aí,
Paulo ele diz, para sermos pacientes. Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês precisam ser pacientes na tribulação. E quando você vai olhar essa palavrinha, paciência no grego, você vai perceber que paciência, ela quer dizer uma paciência triunfadora, com circunstâncias adversas. Ou seja, paciência significa você estar vivendo em um momento de tribulação, em um momento ruim, e mesmo assim você está intacta na fé. Você está com a cabeça erguida, crendo que Deus está no controle da sua vida. E essa paciência aqui que Paulo está convocando a igreja a ter. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E ele continua dizendo, perseverantes na oração. E essa perseverança que ele está convocando a igreja para ter, para serem perseverantes, nós percebemos que é raro nos dias de hoje, porque nós não temos força para perseverar, nós não aguentamos provações, qualquer lutinha já estamos reclamando, qualquer coisinha que nos acontece já estamos brigados, qualquer adversidade que nos sobrevém, já queremos abandonar a igreja, já queremos abandonar a Cristo, porque não temos perseverança. Aí Paulo está vendo isso na igreja de Roma e ele está dizendo, sedes pacientes na tribulação, sedes perseverantes na oração. E aqui a gente percebe que muitas vezes não somos perseverantes porque somos preguiçosos. Não oramos mais. Não oramos mais. Não buscamos mais ao Senhor em oração. E a nossa perseverança, ela tem como princípio a oração. Se nós quisermos perseverar na fé, se nós quisermos perseverar no amor, nós precisamos colocar os nossos joelhos e voltarmos a ter aquela intimidade profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba no verso 13, que ele diz assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Isso aqui são virtudes que Paulo está ensinando para esta igreja. E quando ele diz compartilhar as necessidades, nós vamos perceber que está aí algo que a gente percebe que muitas vezes temos necessidade, porque não queremos compartilhar. E não queremos compartilhar porque nós somos, muitas vezes, egocêntricos. Nós vivemos em um tempo em que o egoísmo se tornou proeminente na vida do ser humano. O ser humano, ele não quer mais compartilhar a sua dor, as suas bênçãos, a sua vida, porque o ser humano está cada vez mais querendo caminhar sozinho e não compartilha. E a gente percebe que esse último tempo que nós temos vivido, aonde a palavra, eu acredito ser esse tempo que a palavra diz que por causa da multiplicação do pecado o amor se esfriaria. Eu creio que o amor hoje está muito frio e por causa disso não pensamos no outro. Nós pensamos a nível de responsabilidade social, mas não pensamos com amor intrínseco do Evangelho, o amor ágape, que você se sacrifica pelo outro, que você dá a vida pelo outro. Esse amor está frio. Não queremos mais compartilhar com a dor do outro. E nós vamos perceber que o texto também nos ensina, Paulo está chamando essa igreja para que ela tenha hospitalidade. É uma prática que nós temos abandonado também nos últimos dias, né? Pessoas não são hospitaleiras e nós precisamos buscar essas virtudes. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui nesse texto é que precisamos, como igreja,
amar sem hipocrisia. Segundo ponto a ser observado aqui é que nós precisamos aprender a viver em comunhão, no amor com o outro, porque esta é a nossa relação interpessoal e precisamos caminhar juntos e não separados. Nós temos que aprender a viver em comunhão, aceitar as diferenças, aceitar o outro como ele é, porque nós somos diferentes um dos outros. E quando nós olhamos para os versos 14 a 18, nós vamos perceber aqui, eu quero ler com você, diz assim, olha o que Paulo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então você percebe que existem algumas recomendações de Paulo que nós precisamos considerar. E a primeira delas, nesse texto aqui, nesses versos, nós vamos perceber aqui que Paulo está ensinando aquela igreja a ser uma igreja abençoadora. Paulo está ensinando aquelas pessoas a abençoarem as outras. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos ser abençoador. Precisamos abençoar o nosso irmão. Em segundo lugar, nós precisamos estar juntos em todos os momentos. Veja que Paulo está dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso nos mostra que nós não caminhamos juntos só no momento de alegria. Nós caminhamos junto em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, às vezes, nós, enquanto cristãos, fazemos acepção de pessoas. Existem irmãos que nem se falam uns com os outros em muitas igrejas. E aí a gente percebe que Paulo está ensinando para aquela igreja e que serve para nós, a igreja da contemporaneidade, que nós precisamos estar juntos todos os momentos da nossa vida. E no texto você vai perceber também, em terceiro lugar, que nos ensina que ter o mesmo sentimento para com todos, sem fazer acepção de pessoas. E aí o texto também nos mostra, Paulo ensinando que aquela igreja precisava quebrar o seu orgulho, ser humilde, não ter no seu coração a soberba, buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto para discernir todas as coisas, esforçar para fazer o bem e não praticar o mal. E às vezes nós não nos esforçamos para isso. Você já parou para analisar que muitas vezes existem pessoas que às vezes têm algum tipo de atrito e aí ficam de mal. Mas um se humilha, se arrepende e quer o perdão, e quer perdoar e quer ser perdoado. Mas aí a pessoa coloca um monte de barreira. Não, se quiser agora o meu perdão, vai ter que vir de joelho dobrado, vai ter que pagar uma promessa, vai ter que fazer assim e assado. Ou seja, bota um monte de obstáculo para aquela pessoa não se aproximar, ou para que aquela pessoa pague ou sofra por aquilo que ela fez de ruim. Então nós não nos esforçamos para o perdão, nós não nos esforçamos para caminharmos juntos,
nós nos esforçamos para perdoar uns ao outro. E aí Paulo está ensinando essa verdade aqui para a igreja de Roma. E por último, nesse texto, Paulo lhe diz: tende paz. No que depender de você, busque a paz. Tende a paz para com o outro. E nós, como igreja, precisamos buscar isso, irmãos. Às vezes acontece algum probleminha na igreja, ao invés de nós colocarmos água na fogueira, né, nós colocamos mais lenha. Quando acontece uma situação, né, de disse-me-disse, de conversinha fiada, ao invés de a gente repreender aquelas coisas todas, nós alimentamos mais ainda. E nós temos a responsabilidade, como verdadeiro cristão, como igreja, de promover a paz e não a guerra. Promovermos a ordem e não a desordem. Promovermos a harmonia entre os irmãos e não a discórdia. Então, são essas virtudes que Paulo está ensinando para a igreja de Roma e que serve de muito aprendizado para a igreja contemporânea. Mas há um terceiro ponto, então, que nós precisamos observar nesse texto, a saber, precisamos gerar em nós as virtudes do verdadeiro amor cristão para vencermos o mal com o bem. Nos versos 19 a 21, acompanhe comigo. Diz assim: e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós fazemos isso, irmãos. Se você faz, parabéns para você. Mas a verdade, nua e crua, é que muitos de nós ainda não aprendeu a fazer isso. Nós muitas vezes queremos nos vingar daquele que nos feriu. Nós muitas vezes queremos descontar. E aí queremos pagar o mal com o mal. E Paulo está ensinando isso para essa igreja porque ele percebia essas coisas na igreja de Roma e ele está dizendo: não se pode vencer o mal com o mal. Para vencer o mal tem que ser com as armas do bem. Então a gente vai perceber aqui nesses versos, em primeiro lugar, que todos os dias, assim como esta igreja em Roma, todos os dias somos tentados a ceder o mal. Todo dia, onde você estiver, você vai ser tentado a ceder o mal. Mas você precisa lembrar que não se vence o mal com as armas do mal. Pode estar falando mal de você, podem estar te ferindo, você precisa orar por aquela pessoa, você precisa pedir ao Senhor para te ensinar a amar aquela pessoa, você precisa pedir ao Senhor para te ensinar a perdoar os teus inimigos, porque este é o verdadeiro cristão. E são essas as virtudes que nós podemos aprender aqui com Paulo. Em segundo lugar, nós vamos perceber que existe uma luta que eu e você, como cristão, precisamos lutar. No entanto, essa luta não é pela nossa salvação, não é para alcançarmos o céu, porque o Senhor Jesus já fez isso por nós, mas a nossa luta é pela nossa santificação. Por que Paulo está ensinando essas virtudes? Porque são virtudes que não são fáceis
de fazê-las, não são fáceis de tê-las. Você precisa lutar, você precisa se sacrificar, você precisa matar o seu eu, você precisa caminhar no processo de santificação, você precisa melhorar todos os dias. Para vencer, então, a sua dificuldade de perdoar, talvez, de amar, talvez, de caminhar com o diferente, talvez, de viver uma relação interpessoal com o outro. Mas, em terceiro lugar, a gente vai perceber aqui, nesse terceiro ponto, que para que nós tenhamos, então, essas virtudes que Paulo está nos ensinando aqui, nós teremos que lutar, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Como que nós lutamos? Nos quebrantando cada vez mais em humildade, em amor e em santidade. Enquanto você não se quebrantar, enquanto você não se humilhar, enquanto você não buscar voltar ao primeiro amor, enquanto você não viver o processo de santificação na sua vida, você não conseguirá jamais promover essas virtudes no seu interior. Porque para que você faça isso, você precisa se humilhar diante do Senhor, entender que você é falho também e que o outro é falho, mas que o Senhor, o Espírito Santo, Ele opera em nós as virtudes que vêm do verdadeiro amor de Cristo. Eu concluo então, irmãos, essa mensagem dizendo para você que este texto aqui de Paulo aos Romanos, Paulo está nos ensinando 3 princípios de como ser um verdadeiro cristão vivendo no verdadeiro amor de Cristo. O primeiro, precisamos amar sem hipocrisia. O nosso amor não pode ser hipócrita, porque senão nós vamos enganar a nós mesmos. Portanto, nós precisamos procurar perdoar aquele que nos ofendeu. Nós precisamos procurar amar aquele que nos odeia. Em segundo lugar, Paulo está nos ensinando nesse texto aqui que existe uma necessidade da igreja a saber viver no amor com o outro, diferente. Nós precisamos entender que somos um corpo e somos diferentes. Um é mão, outro é braço, outro é olho, outro é perna. Cada um tem uma funcionalidade, não somos iguais. No entanto, somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor Jesus e vamos juntos para o céu. E, portanto, precisamos caminhar junto aqui na terra. Precisamos dar as mãos aqui na terra. Precisamos aprender a compartilhar a vida com o outro na caminhada cristã. E, em terceiro lugar, esse texto nos ensinou que nós temos a necessidade de gerar essas virtudes do verdadeiro amor cristão. Você precisa gerar isso. Quem gera ovelha é ovelha, não o pastor. O pastor cuida das ovelhas. O pastor ensina o caminho. O pastor ensina o amor. Mas quem tem que praticar é você. Eu não posso praticar por você. Eu faço a minha parte. As ovelhas são quem vai gerar. A ovelha é quem vai gerar as outras ovelhas. Ou seja, com o seu testemunho, com o seu amor, com o seu caminhar, você vai gerar outras ovelhas assim como você, porque você será uma testemunha para essa pessoa. E a pergunta que eu faria para a nossa aplicação nesta noite é: existe alguém na sua família, na igreja que você é membro, no trabalho onde você tem o pão de cada dia, na escola onde você estuda, existe alguém que você tem deixado de amar com amor verdadeiro, com amor cristão, deixando de ser verdadeiro sobre aquilo que prega ou professa? Existe alguém assim na sua vida?
Se existe, você precisa rever o seu conceito nesta noite. Você, como cristão, vive bem com o seu irmão, tendo com ele ou com ela comunhão e relação interpessoal, caminhando junto, mesmo com as diferenças. E por último, você tem melhorado como cristão a cada dia, deixando gerar em você essas virtudes intrínsecas do verdadeiro amor cristão? Você tem vivido esse processo de santificação melhorado? Você antes não perdoava, mas agora você aprendeu a perdoar. Você antes você saía para a briga, mas agora você aprendeu a relevar. Você antes fazia tanta coisa errada, mas por causa da sua vida com Deus, você tem melhorado dia a dia. Então, vale a pergunta: será que você tem deixado gerar no seu coração as virtudes intrínsecas do verdadeiro amor cristão? Fica então essa palavra e esta reflexão para a sua vida.